Olá a todos, eu vim aqui agora fazer mais um vídeo, né, sobre dificuldades textuais. Como é que podia alguém viver mais de 900 anos? Caramba, você conhece alguém que viveu 900 anos? Pois é, né? A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, né? E Matusalém viveu ainda um pouco mais do que ele. Viveu 969 anos. Mas como é que a idade média hoje chega a basicamente há 110 anos e olhe lá, né? Mas como é que isso pode acontecer? Né? Antes de mais nada, né, a referência no Salmo 90 é o tempo de Moisés. Né? Ele diz que o tempo de vida de uma pessoa será de 120 anos. Né? E o tempo posterior, quando a longevidade, teria decrescido para de 70 a 80 anos. Para a maioria, embora o próprio Moisés tenha vivido 120 anos. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, de versículo de número 7. Como é que uma pessoa pode viver 900 anos? Se existe? Tem algum elixir da vida, né? Pois é, alguns sugerem que aqueles anos seriam realmente apenas meses, o que reduziria de 900 anos a um período normal de vida de 80. É claro que você tem um problema matemático aqui. Na verdade, o calendário judaico, ele se baseia pelo calendário solar. Por quê? Porque como ele está no norte, no oriente, né? Então o sol nasce lá no leste. Né? Então ele sobe lá, então é o primeiro dia. Mas ele se põe às 18 horas do dia seguinte, do dia. Então às 18 horas lá já é outro dia. Ou seja, às 18 horas agora de nosso Brasil, lá em Israel, já é outro dia às 18 horas. Para nós vai ser à meia-noite, porque nós nos baseamos pelo calendário lunar e não pelo solar. Então, isso dá uma redução de 244 dias, 240 mais ou menos. Vamos botar redondo. Porque o Rosh Hashanah, né, que é o ano judaico, ele começa entre setembro e outubro, dependendo do ciclo do Sol. Nós só vamos comemorar o ano novo a partir de dezembro. Então você tem setembro, outubro, novembro, dezembro, ou seja, tem 4 meses aí, tá? 120 dias de diferença. Em 10 anos, olha quanto tempo você tem de diferença e quanto tempo eles já estão avançados. Então tem que ter essa conta matemática para você tentar reduzir isso aí, entendeu? Entretanto, isso não é plausível, tá bom? Por duas razões. A primeira é que não há precedente algum no Antigo Testamento que tome a palavra ano como sentido de mês, tá? E a segunda é que, como Malalael gerou um filho com a idade de 65 anos, isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 15, e Cainã, aos 70 anos, gerou um filho também, isso também está em Gênesis, lá, capítulo 5, versículo número 12, isso significaria que eles estariam com menos de 6 anos de idade ao terem filhos, o que é biologicamente impossível. Tá? Eu estou falando dessa conta que eu acabei de você falar para você agora da questão do Sol. Isso aí é uma opção que algumas pessoas colocam, tá? Outro sugere que esses nomes representam linhas de família ou clãs que se mantiveram por gerações antes de terminarem. Ali ele pode estar falando da geração e não determinado numa pessoa. Ele não está dizendo que Adão viveu 900 anos, ele pode estar falando que a geração de Adão viveu 900 anos. Ou seja, dali para frente não tiveram mais filhos ou tiveram algum problema de genética, então eles foram extirpados da terra. Pode ser isso aí. É uma outra narrativa. Tá? Entretanto, isso também não faz sentido por vários motivos. Primeiro, alguns desses nomes, como por exemplo Adão, Sete, Enoque, Noé, são de indivíduos cujas vidas foram narradas nos textos. Assim, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 9. Segundo, linhas familiares não geram linhas familiares com nomes diferentes. Tá? Eles sempre usam o mesmo sobrenome. Terceiro, linhas familiares não morrem, como aconteceu em cada um daqueles indivíduos, capítulo 5, do versículo 5, o 8 e o verso 11, todos eles de Gênesis. E quarto, a referência a ter filhos e filhas não é compatível com essa teoria de clãs. Tá? É como você fala assim, existe meu avô, meu tataravô, meu bisavô, meu tetravô e assim sucessivamente. Sempre você vai recuando porque a linhagem sempre continua. Tá? Consequentemente, tudo isso indica que o melhor é considerarmos seres
serem anos mesmo, embora fossem anos lunares, de 12 por 30, né? 12 meses com 30 dias, que dá 365 dias no ano, ou 360, né? E isso por diversas razões. Primeiro, antes de mais nada, posteriormente a vida foi reduzida a 120 anos como uma punição dada por Deus. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que Deus falou do dilúvio. Tá? Depois do dilúvio, a duração da vida foi diminuindo gradativamente dos 900 anos para 600 anos. Está lá em Gênesis capítulo 5. E Sem, filho de Adão, né? Cã, Sem e Jafé, em Gênesis capítulo 11, do verso 10 ao verso 11, foi mudado para 400 anos. Depois Sala, você vai ver isso em Gênesis capítulo 11, do 14 ao 15, para os 200 anos, e assim foi ordenadamente retrocedendo. Bom, agora uma outra coisa nós temos que ter em mente, né? Biologicamente, não há razão por que o homem não possa ter vivido centenas de anos. Os cientistas lutam muito mais para resolver o problema do envelhecimento e da morte do que da longevidade. A Bíblia não é a única a falar de centenas de anos como a idade dos antigos. Há também registros dos gregos antigos e das eras egípcias que fazem menção a isso também. Então, na verdade, nós temos que basear também em outra questão. Não existia poluição na época. As pessoas comiam melhor. Hoje, infelizmente, você tem muitos alimentos que se dizem saudáveis, mas são muito industrializados, são muito geneticamente modificados, e antigamente não tinha isso. Então, eles tinham um padrão de vida, então, com a saúde muito melhor. Entendeu? Então, aí fica a dica e as opiniões e as opções para que você possa realmente tirar sua conclusão de que se realmente eles viveram 900 anos, 700 anos, 250 anos, ou é um erro de matemática ali. Tá bom? Eu agradeço você por ter ficado até aqui e nos vemos então numa próxima aula.